Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Abramos a Sagrada Escritura no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 52, a partir do verso 13. O livro da consolação, o Evangelho de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Livro do profeta Isaías, capítulo 52, a partir do verso de número 13. Na sua Bíblia, provavelmente, há o título, a substituição vicária do servo sofredor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai Eterno, Todo-Poderoso Senhor, abra o nosso coração nesse momento e ilumina a nossa mente, Pai, de modo a que convertamos cada aprendizado nesta manhã em atitude prática. E que saiamos daqui com o espírito de servo e o espírito do servo, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Queridos, o texto que acabamos de ler, cujo título é O Servo Sofredor, é o ponto mais alto da revelação messiânica no Antigo Testamento. O texto que acabamos de ler é, nas palavras do erudito bíblico Stanley Horton, o Monte Everest da explicitação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nesse texto está contida a doutrina da substituição vicária de Jesus, segundo a qual Jesus morreu em nosso lugar para nos redimir dos nossos pecados. Uma morte na cruz que não apenas serviu de exemplo moral, nem a nós foi favorável, mas foi além, foi substitutiva, uma substituição penal, que implica dizer que Cristo sofreu a punição da cruz em nosso lugar. Literalmente, a partir desses fatos aqui descritos, somos redimidos,
libertos mediante um pagamento que custou sofrimento, muito sangue e a morte do servo sofredor. Nesse texto também está contida a doutrina da justificação, segundo a qual somos declarados justos pela morte e ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, que põe em nossa conta os méritos da sua morte. Nesse texto somos informados 800 anos antes dos fatos, que um homem nasceria humildemente, junto aos animais, cresceria como broto numa terra seca, sem pompa, seria desprezado e humilhado até que fosse morto pelos seus, mas que a sua morte seria a restauração definitiva do povo de Deus. Amados, nós poderíamos passar dias inteiros sobre cada desdobramento maravilhoso que esse texto pode trazer às nossas vidas. Poderíamos lembrar que é a partir desse texto que nós acabamos de ler, que Filipe anuncia Jesus Cristo ao eunuco etíope, lá em Atos, capítulo 8, a partir do verso 34, quando o eunuco diz a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere esse profeta. Fala de si mesmo? Ao que Filipe responde a ele. E começando por ali, por Isaías 53, ele anuncia Jesus Cristo, aquele homem, o término dessa história todos nós conhecemos muito bem. É a partir desse texto, meus irmãos, que Pedro vai, em 1 Pedro, a partir do capítulo 2, verso 22, explicar o que realmente significa a vida cristã. É a partir desse texto que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai ter um dos insights mais geniais do Antigo Testamento. Discutindo ali, no ano de 58, na cidade de Corinto, na casa de Gaio, junto ao seu escriba Tércio, na ocasião da escrita carta aos Romanos, ele conversa com seu escriba: Tércio, se o pecado veio ao mundo mediante Adão, é com Cristo, segundo o cântico do servo, que a salvação vem, e com ela a vida. Portanto, se com Cristo vem a vida e a paz, como diz o cântico, com Adão vem a morte, e portanto a inimizade. Sim, Paulo, é exatamente isso. Então escreva aí, por favor, na quinta parte da nossa carta: todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só muitos morreram, mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que lindo, Paulo! Pois assim como por um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim, também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Era esse o pano de fundo, era essa a concepção que Paulo tinha ao escrever Romanos, mas sobretudo o capítulo 5, a partir do verso 15 que acabamos de ler. O cântico do servo sofredor, mais especificamente o quarto cântico do servo. Irmãos, nós poderíamos lembrar tanta coisa e explicitar tanta coisa a partir desse texto. Porque Isaías é o livro mais referido no Novo Testamento. Podemos contar 103 citações diretas. E entre citações diretas e alusões e ecos desse texto no Novo Testamento, podemos somar quase 400 momentos em que Isaías é citado. Os 4 evangelistas citam esse texto. Mateus, no capítulo 12, verso 18, Marcos, no capítulo 9, verso 12, Lucas, em 2:34, e João, no capítulo 12, 38. O apóstolo Paulo cita Isaías 26 vezes nas suas cartas. 18 vezes
Só no livro de Romanos. E nessa passagem que nós acabamos de ler, ele cita diretamente 2 vezes. Irmãos, se a gente pudesse, em suma, refletir acerca do livro de Isaías no Novo Testamento, chegaríamos à conclusão que o Novo Testamento é uma grande conferência teológica sobre o livro de Isaías à luz de Jesus Cristo. E é a partir desse texto maravilhoso que eu quero convidar a igreja do Senhor a meditar comigo nessa manhã esses 15 versos desse poema absolutamente relevante para a nossa vida cristã. Então, colhe seus olhos aí na Sagrada Escritura e acompanhe comigo a partir do verso 13, do capítulo 52 do texto que acabamos de ler. Amados, o tema da profecia é descrito aí, nos primeiros 3 versos. O tema da profecia, se pudéssemos dá-la um título, seria: o caminho do sofrimento resulta em glória. Os termos do verso 13, exaltado, elevado e muito sublime, remetem, respectivamente, a 3 consequências do sofrimento na vida de Jesus Cristo: a ressurreição, a ascensão e a entronização de Cristo. Agora, eu peço que notem comigo a proporção entre a humilhação, o desagravo e o sofrimento no verso 14 e a sua consequência no verso 15. Agora, foi humilhado e muitos pasmaram à vista dele, mas, quando exaltado, verso 15, será admirado por nações e reis, fecharão a sua boca. Aqui nós já adotamos uma desproporção abissal, porque se pessoas, muitos pasmaram com a sua desfiguração, com o seu sofrimento, com o seu tormento, será nações que o admirarão a posteriori, quando ele for ascendido e entronizado. E o que isso reflete a nós? Reflete um eco que se encontra em Romanos 8:18. E eu leio, os irmãos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Em última instância, os 3 versos iniciais do Cântico do Servo Sofredor abrem com uma grande emergência à nossa vida, que é saber que em tempos de turbulência, é o sofrimento que vai resultar num caminho de glória à nossa vida. É a humilhação, o desprezo que vai culminar na vida de Jesus Cristo a sua glória, e não será diferente para com todos nós. Portanto, não há caminho seguro, mas chegada certa. E, portanto, é a partir desse contexto, de um caminho que resulta em glória, mas um caminho espinhoso e duro, que a gente deve ler todo o contexto que se segue a partir do capítulo 53, que continua o Cântico do Servo. E eu leio, a partir do verso 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, a primeira coisa que devemos fazer ao ler esse verso 1 é nos perguntar: quem faz essa pergunta? Quem creu em nossa pregação? Quem se coloca como nós aí? Muitas são as respostas para essa questão, inclusive de que quem pergunta é a própria nação de Israel. Entretanto, o fato mais óbvio, cristalino aqui, é entender que quem faz essa pergunta, quem creu em nossa pregação, é o próprio profeta Isaías, que se coloca como povo, falando no lugar do povo, olhando os seus compatriotas, no meio de um contexto de exílio e sofrimento, no cativeiro babilônico, ele redige essa profecia, tendo como pressuposto falar pela sua nação. Quem creu em nossa pregação? E quem é Isaías para fazer essa pergunta? Quem é o profeta para pedir esse tipo de contexto tão difícil de suportar? Isaías é um profeta do século 8 a.C. Ele teve seu ministério em Judá. Seus contemporâneos foram Miqueias, Osés e Amós. O seu nome significa Deus é a salvação. Ele era membro da corte, era filho de um cortesão, que era irmão do rei, Amós, com Z. Não confunda com o profeta Amós. Ele era
filho de Amós, sobrinho do rei, membro da corte. Ele tinha tamanha convicção do seu ministério e chamado, que ele levava ao pé da letra as ordens que vinham do céu para que ele as cumprisse. E por isso, em dada circunstância, aqui um fato singular da sua vida, Isaías vai andar 3 anos praticamente nu e descalço, para exortar ao rei acerca do que viria a acontecer caso o rei fizesse acordo com o Egito. Ele, com a sua vida, com o seu testemunho visceral, andando descalço e praticamente nu, ele dizia ao povo enquanto caminhava: vejam, nobres judeus, israelitas, o que lhes acontecerá caso vocês se mancomunem com os egípcios. Vão virar escravos, vão andar de tanga, nus, descalços. E assim ele andou 3 anos para manifestar com a sua própria vida o que era a palavra de Deus na sua experiência. Então, a primeira premissa que nós devemos ter ao ler o cântico do servo sofredor é que quem fala é o profeta Isaías. E a segunda parte do verso 1 nos dá uma questão fundamental, meus irmãos. E talvez poderíamos encerrar aqui mesmo a nossa mensagem se tivéssemos colhido dessa impressão que ela merece ser impressa em nosso coração, que é saber a quem foi revelado o braço do Senhor. Todas as nações circunvizinhas não reconheciam Israel como uma nação singular. Talvez os próprios judeus, naquele contexto de opressão, de cativeiro, onde todas as promessas que eles ouviram estavam absolutamente em suspensos, desconfiavam acerca do que viria a ser esse grande braço. E não reconheciam que era o braço do Senhor que mobilizava a história do povo e a vida de cada um deles, mas sim o braço dos reis. Portanto, além de não crer na pregação, o ceticismo, a incredulidade, a vileza do povo não reconhecia, sobretudo, o braço do Senhor conduzindo o povo, mesmo diante daquelas dificuldades. O verso 2 inicia com uma consideração muito especial. Precisamos notar aqui, meus irmãos, que esse servo sofredor que será exaltado não virá de outra semente que não a do povo judeu. Será um próprio judeu, não será de outro povo, mas será da mesma semente, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. E não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Note ainda que ele virá depois que a terra estiver arrasada, terra seca. Aqui se encontra a ideia de que um libertador absolutamente escandaloso seria o grande salvador de Israel. E por que eu digo isso? Porque um bebê nascido junto com os animais, que vai pedir para ser batizado por um pregador itinerante, tido como louco no meio do deserto, não é a figura de um grande libertador. Esse rebento que sobe como um broto novo de uma terra seca é tudo, menos a figura de um grande libertador de um povo que se encontrava escravizado. E o verso 3 continua: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. A palavra desprezado aqui tem um contexto muito interessante. Ela não tem a conotação moral, despreciativa, que a palavra desprezado guarda no português. A palavra desprezado aqui, em Isaías 53:3, implica literalmente esse exemplo que eu vou dar. Alguém que está consertando um automóvel, debaixo dele, um mecânico, e pede uma chave de fenda, e alguém entrega uma torta de framboesa para ele. Ele simplesmente descarta. Ele nem leva em consideração. Ele pede uma chave de fenda e recebe uma torta de framboesa. Esse é o contexto. Era alguém que sequer era levado em consideração. Um desprezo mediante uma rejeição. Uma rejeição porque aquele conteúdo, aquela biografia, aquela pessoa, para aquela tarefa, naquele contexto,
simplesmente não batia com as promessas, segundo a interpretação cogente à época. Para se ter uma ideia desse tipo de desprezo, desse tipo de falta de consideração, a gente pode lembrar da passagem em que Pedro, em Mateus capítulo 16, verso 22, após ser informado pelo próprio Jesus que ele iria para Jerusalém sofrer e morrer, ele chama Cristo de lado, e lá no verso 22 do capítulo 16 ele diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Tudo isso porque, meus irmãos, para um judeu, o servo do Senhor era o próprio Israel, e não uma pessoa. Na cabeça de Pedro, que muitas vezes fora ensinado acerca desse cântico, o servo sofredor jamais seria uma pessoa, e principalmente seria uma pessoa completamente marginalizada, fora do circuito de poder, fora das possibilidades que um guerreiro teria de libertar o seu povo. E é a partir daí que a gente deve entender que ele era desprezado, rejeitado. O verso 4 continua: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A partir do verso 4, esse grande mistério começa a ser revelado. O porquê de tanto sofrimento começa a ganhar sentido na leitura de quem acompanha o cântico. É a partir daqui que é necessário entender que não foram por sua própria culpa, mas o resultado dos nossos pecados, que resultaram em nossa cura mediante o sofrimento desse servo. É aqui, nesse verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que fica explícita a ideia de que um bode, de que uma ovelha, não pode substituir um homem para propiciar a expiação de um pecado. É a partir daqui que o contemporâneo de Isaías tanto clamava ao povo. Miqueias, no capítulo 6, verso 6, não serão bodes de 1 ano de nascido que irão expiar o pecado do povo. É preciso um homem para morrer por outro homem. Ecos também de Romanos 5, de um homem perfeito para morrer por homens justos, mas somente de um Deus para morrer pelo povo de Deus. Somente esse homem perfeito poderia morrer por outro homem, somente Deus poderia morrer pelo povo de Deus. E a palavra enfermidades aqui, ela tem sentido no ministério de cura que Jesus exerce em toda a sua caminhada de Nazaré a Jerusalém, e fica explícita lá no capítulo 8, verso 16. Amados, o verso 5 continua: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Aqui eu quero que notem comigo a palavra traspassado. É o termo no hebraico mais vivo para um tipo de morte violenta. A palavra moído em hebraico tem sentido de estraçalhamento, de rasgar em pedaços, em última instância de pulverizar mediante o incêndio do próprio corpo. Portanto, traspassado implica morte violenta, aguda, cruel, brutal. Moído implica justamente isso, ser estraçalhado, ter as tiras das costas retiradas pelos laivos do chicote. E a palavra pisadura, essa tem um contexto muito amplo, que vai muito além da simples cicatriz, porque no hebraico essa palavra guarda um sentido de marca, mas que expande o conceito puro e simples de uma marca física, mas também de uma marca emocional. Portanto, além das dores de uma morte violenta que todos nós aqui merecemos, do moer pelos nossos pecados que ele carregou, Jesus Cristo também leva sobre si as nossas cicatrizes no sentido mais amplo, no sentido de dores emocionais, ressentimentos, traumas complexos, anseio por vingança. E daí não é difícil entender o seu sofrimento e a, entre aspas, angústia de morte que ele sente no Getsêmani, porque ali todas as nossas pisaduras estavam sobre ele. Nesse verso, meus irmãos, está contido ainda uma ideia que é fundamental aos nossos tempos, de que só há amor se houver justiça.
Porque um pai só pode estabelecer a paz com o filho rebelde se ele discipliná-lo. E onde há paz de um pai com um filho rebelde, não há amor, mas uma mentira que pais e filhos contam para si mesmos, e a criação por parte do primeiro de um monstro. Justiça sem amor inexiste, e amor sem justiça também. Por isso era necessário que Deus traspassasse, moesse e pisasse o seu próprio filho, para que após isso, no sangue de Jesus Cristo, pudéssemos ter paz, pudéssemos ser reconciliados com Ele. O verso 6, meus irmãos, somos informados pelo profeta de nossa condição. Todos nós somos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade. Aqui, vemos a nossa condição, desgarrados, soltos pelo mato como animais selvagens, cada um pensando em si próprio, completamente inconsciente dos perigos e inconsciente do sofrimento alheio. E aqui a parábola do samaritano é perfeita. Sem Jesus, literalmente somos um rebanho perdido, desperto, solto, pronto à captura e estraçalhamento pelos predadores. Vivemos única e exclusivamente como animais para saciar a fome. E não é justamente esse o contexto que nós vemos em 2020? Pessoas que usam o sábado à noite para satisfazer os afetos, para descarregar hormônios tais quais animais. Era assim que andávamos pelo caminho, vagando. O verso 7 continua, meus irmãos. E aqui podemos ver as palavras de João Batista ecoando 730 anos antes. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isso não é desculpa para que os judeus naquele momento não entendessem isso. Porque em Êxodo 12, 3 estava escrito pela palavra de Moisés que haveria necessidade de um cordeiro pascal. O verso 8 diz como foi o processo judicial do próprio Cristo. O juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Nesse verso 8, todo o processo judicial criminoso a qual Jesus foi submetido é exposto. Com uma clareza cristalina, 700 anos antes do fato. Simplesmente, nós não podemos admitir que o servo sofredor, como querem os judeus até hoje, sejam a própria nação de Israel, porque o povo de Israel nunca sofreu injustamente, nunca esteve num contexto de juízo opressor. Israel sempre sofreu o juízo como consequência dos seus pecados. Esse servo sofredor não pode ser Israel. Deve ser necessariamente alguém. Este alguém, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ainda no verso 8 existe uma consideração maravilhosa, meus irmãos. Mesmo que Jesus tenha sido morto mediante um processo judicial opressor, e foi, não foi esse processo que o condenou. Leia no verso 8, no final. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ainda que sob um processo judicial calunioso, injusto, Jesus não foi morto por causa desse processo, mas por causa do nosso pecado. O que revela que a cruz não é um acidente, mas um propósito. E que Jesus caminhou para ela justamente, não como um maldito, mas como um rei. Caminha para uma coroação. No verso 9, meus irmãos, temos uma passagem muito difícil de compreensão. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Veja, planejaram sepultar Jesus com os perversos, mas com o rico, ele acabou sendo sepultado. E isso nos reflete diretamente ao contexto em que José de Arimateia, um rico, temente a Deus, pede o corpo de Jesus e o enterra em sua propriedade, uma propriedade de ricos. Portanto, há aqui um spoiler 733 anos antes da morte de Jesus Cristo consumada. Mas João Calvino tem uma leitura ainda mais interessante que essa, ainda mais profunda, que dá a seguinte interpretação.
Jesus Cristo andou com os pobres, os miseráveis, os bestializados, durante toda a sua vida. E o insulto dos insultos na sua vida foi ter que ser sepultado junto com os ricos. Porque riqueza e perversidade, naquele contexto, beiravam o sinônimo. Portanto, até isso, ele sofreu. A indignidade, tendo vivido com os marginais, ter sido enterrado com os ricos. O verso 10, meus irmãos, continua. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aqui no verso 10, ficam claros que depois de todo o sofrimento, depois de toda a angústia, virá a ressurreição. E mais uma doutrina é exposta aqui no Velho Testamento, a doutrina da ressurreição, tão difícil de ser compreendida para os judeus daquela época. O verso 11 continua, meus irmãos. Ele virá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No verso 11, mais uma doutrina, a doutrina da justificação. O conhecimento do servo não justificará a todos. Não há salvação universal, como querem alguns, mas a salvação de muitos. E esses muitos se constituem no povo de Deus, que é a nação invisível ao longo dos séculos que o adoram em espírito e em verdade, foram escolhidos, ainda na eternidade, para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Esse conhecimento, meus irmãos, esse conhecimento que está descrito aqui no verso 11, com o seu conhecimento justificará muitos. Não se trata de um saber intelectual, de um conhecimento a priorístico, de algo que se aprende na escola, mas uma experiência adquirida que nos eleva. É como aprender a viver sob o fogo. É como atravessar o Mar Vermelho e dessa experiência retirar lições que vão nortear a nossa vida num sentido de uma vida mais poderosa. Uma vida que experimenta os desafios de ser cristão, mesmo naquelas condições de exílio, sem que Cristo, faticamente, historicamente, estivesse presente. O conhecimento que justificará muitos e o conhecimento que Cristo pede a nós, não é um saber produzido em bancos escolares, mas é uma vida prática que se colhe a partir da vida cristã, que é a vida na palavra de Deus. O cristianismo, em última instância, não é um saber, não é um conteúdo, mas é uma prática espiritual de transformação de si continuamente. Meus irmãos, o verso 12 termina. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O verso 12 poderia significar, e significa aqui, a síntese de todo o cântico do servo sofredor. Depois de conferir justiça a muitos, ele agora repartirá os seus despojos, os espólios de guerra, o poder adquirido mediante a vida vivida sob o fogo. E aos que justificou, vemos aqui Paulo falar pela boca do cântico do servo sofredor, lido por ele também glorificou. Nesse verso fica mais que evidente que o fato da cruz não foi jamais esse acidente, nem esse pormenor histórico, mas foi o maior evento da história da humanidade. Fica evidenciado aqui, diante dos olhos do profeta, que haveria de vir alguém para redimir Israel do exílio definitivo. O exílio não da terra, não da soberania sobre um espaço geográfico, não sobre o poder constituído através de um pavilhão nacional, mas o exílio da presença de Deus. Lendo o cântico do servo sofredor, somos informados espiritualmente que o maior exílio é o exílio da presença de Deus. E esse,
o cântico do servo sofredor, mediante a boca inspirada do profeta Isaías, nos diz: esse não será possível, porque temos o Consolador, o Espírito de servo, o Espírito do servo. E assim nós podemos caminhar. Fiquemos de pé, amados irmãos. Vamos orar ao Senhor e pedir para que esses conhecimentos iniciais, nesse texto tão complexo, ganhem corpo na nossa vida mediante a meditação que eu sei que os irmãos farão ao longo dos próximos meses com esse texto, que é mais que um nó na nossa cabeça, mas um episódio intrigante da história teológica que desafia milhares e milhares de teólogos diariamente. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, Senhor, dê-nos aqui, Deus, a possibilidade de entender, de interpretar, de colocar em nosso coração os mistérios revelados nesses 15 versos. Que possamos viver uma vida de servo com o espírito do servo sofredor, Pai. Que saibamos que as reveses, as vicissitudes, os sofrimentos, as enfermidades foram todas elas tomadas sobre si. E que cabe a nós agora caminhar sob essa dificuldade com o farol da chegada segura, restaurada. Deus, seja conosco, abençoe nossa vida. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor.